E também o retrovisor aqui. Isso aí eu acho que é de um Fuca, né? De olhar então, para trás aqui também. Então tá tem todo bem, esse contexto referenciado. Nessa época, né? Bom, vamos dizer assim, o personagem se dá conta, quando começam a procurá-lo, porque querem saber onde é que estão certos documentos do pai, que ele praticamente não conhecia o pai. Ele teria vivido uma vida com seu pai numa relação patriarcal muito rígida. O pai é aquele professor tradicional que punha distância e fazia isso mesmo em casa. E que ele, quando veio para Porto Alegre com o personagem com 20 anos de idade, também se desligou do pai. E é essa história do pai, que ele vai descobrir algumas coisas, não precisamos dizer tanto, porque senão só temos que deixar o leitor interessado, né? Vão levá-lo a ter impactos imensos na sua própria vida pessoal, como diz, o passado sendo revisado do ponto de vista dos acontecimentos do presente. Esse pai... Eu tinha... Essa história, ela surgiu... a primeira coisa que surgiu, né, foi esse personagem, né? Eu tinha ideias... Era um personagem que ele teria construído uma vida inteira em cima de uma coisa... de uma mentira, ou no caso, de uma coisa idealizada. E aí as coisas foram surgindo, eu comecei a escrever, comecei a trabalhar com esse personagem, e as coisas foi surgindo ideias, né? E eu no começo não tinha ideia o que seria que ele ia descobrir. Então esses detalhes, assim, o que o pai fez, por que fez, isso não tá em questão na história, né? A questão é um personagem, porque aí depois, quando eu peguei, bom, então vai ser um personagem que vai criar, vai construir uma vida em cima de uma idealização que ele tinha do pai, né, da imagem do pai. Então ele não podia ter muita convivência com isso, ele não podia ser muito apegado, ele tinha que ser meio distante, né? Então a ideia era, ele construiu a vida em torno de uma imagem idealizada do pai. E aí a questão não era, o importante ali é como esse personagem vai resolver quando ele descobrir que o pai não era aquilo que ele imaginava. Quer dizer, então, se a vida dele toda foi construída em cima daquela imagem do pai, e aquela imagem desandou, então toda a vida dele desandou no final. E o pai surgiu assim, por acaso também, e a coisa dos documentos, a natureza dos documentos, o tipo dos documentos que era. Porque eu tinha ideia, assim, podia ser, por exemplo, um partido político, poderia ser uma religião, alguma coisa que o personagem se desse conta lá no final que, mas não era nada disso que eu pensava. Né? A ideia era essa, então surgiu assim, então foi uma coisa meio casual, assim, que foi surgindo. Assim. Isso é interessante que tu está relatando, porque os leitores sempre têm muita curiosidade sobre uma coisa que perguntam tanto e tanto aos escritores sobre o seu processo criativo, e o escritor vai dizer que cada obra tem um processo. Embora alguns escritores digam que só escrevam quando já tem o final pronto, ou quando tem todos os capítulos desenhados, tem outros escritores que se deixam levar pela história, ou se deixam levar pelo personagem, dão muito mais autonomia ao personagem, em que me parece que teve um pouco assim, tu começaste com o personagem, depois, ao longo da narrativa, foram surgindo questões que tu fosse dialogando com a própria história, enfim. A história, ela demorou algum tempo, entre a primeira anotação que eu fiz e o ponto final, foi 6 anos. As pessoas acham que é fácil, né? E então, assim, eu tive no começo... Dedicasse bastante tempo a isso. Porque a história demorou um tempo a deslanchar. No começo, quando surgiu o personagem, eu comecei a fazer as anotações, então aí
foram surgindo essas ideias complementares que foram agregando esse personagem, porque a primeira ideia do personagem não tinha, ele só era assim, um funcionário público que estava com uma vida, estava esperando a aposentadoria numa vida completamente fracassada, vida pessoal. E ele sabia também que tinha uma esposa e uma neta. E aí, inclusive, depois, a moça que deu uma mexida na vida dele surgiu depois, pela a narrativa vai desenvolvendo e vai pedindo personagem, né, exigindo personagem. Então surgiu a moça, surgiu o médico, aquele que ajudou ele. Então tudo isso vai surgindo no desenvolver da história. Eu tinha assim, uma ideia do que eu queria fazer. Mas assim, o recheio, digamos assim, da história foi surgindo ao longo da escrita. Porque também, eu falei, né, eu utilizei bastante pesquisa, eu li bastante jornal também, né, jornais antigos. Para se situar na época. Para ver essa coisa, por exemplo, na época da inauguração do BRIC, eu não morava em Porto Alegre, né, então eu fui pesquisar, fui achar isso em jornal. Então, e em livros também, porque tem coisas que os jornais não falaram na época. Como, por exemplo, na eleição de 70, que eu coloco aí, né? Que houve muitas prisões, assim, completamente injustificáveis, né? Arbitrárias? Né? Arbitrárias, sem nenhuma justificativa, prenderam um monte de gente, até empregadas domésticas que foram presas, né? Dona de casa, aliás, desculpa. Dona de casa, assim, que não tinham, não tinha atividade política nenhuma, né? E isso não, obviamente, no jornal da época não existe. E é muito curioso isso. Eu já tinha lido sobre isso em livro, e aí nos jornais da época da eleição era só os depoimentos, assim, elogiando a democracia. O que os jornais refletiram da época? Que maravilha, a eleição correu em plena paz. Parecia plena normalidade. Uhum. Então, essas coisas, assim, essas curiosidades que a pesquisa que também... A pesquisa leva a descobrir, a perceber outras particularidades que, enfim, tal. Mas, Ademir, tu és formado em letras. Letras na URGS. Chegaste a lecionar uma vez na escola? Não, nesse aspecto o Edmar não é não é o meu alter ego. Não tem um pouco do alter ego aí. Não, quando eu me formei, eu fui para letras. Na verdade, eu entrei na URGS, eu tinha na minha juventude uma fantasia de que eu queria fazer teatro. Eu achava, não sei porquê, eu achava que eu queria fazer teatro. Porque eu não tenho nada a ver com palco, eu gostava muito de assistir teatro, gosto ainda, mas palco não tem nada. Aí eu acabei abandonando o teatro e me encontrei na letras, né? Só que quando eu me formei na letras, eu já era funcionário público. Eu já tinha o emprego que eu estou até hoje. E eu nunca me vi, nunca me imaginei como um professor, assim. Eu não sei lidar com criança, não sei ensinar, não é a minha... Então eu já era um funcionário, que eu já tinha uma certa estabilidade. Então, eu refleti sobre, pesei as coisas. No começo, como tu falou ali, tem uma implicância com o serviço público. Hoje menos. No começo eu tive muito, assim, eu podia ser um professor e tal, podia... Ficava sempre aquela dúvida, né? Tu tinha uma formação que te capacitava, mas também, enfim, uma coisa, essa divisão interna. Hoje eu não tenho mais essa dúvida, estou em paz com o meu... Bom, eu vou te dar o caso com o meu Leonardo Brasiliense, que é um escritor, ele é médico, psicanalista. Ele resolveu assim, se eu quiser ser escritor, eu vou ter que ser funcionário público. Ele hoje é auditor da Previdência Social, ele está escrevendo, vai ter mais
acessibilidade e tempo, para organizar seu tempo para escrever, enfim, tal e coisa. Mas, Ademir, nós estamos quase no final, enfim, e eu gostaria de saber se agora já tem andamento, já que tu desafogaste esse romance, o que tu está escrevendo, tem algum projeto já bem encaminhado, definido, ou tu estás assim, uma fase assim de transição para outro romance, outro conto? Eu estou trabalhando já no próximo livro, né, que vai ser um romance também. Ainda estou na fase bem inicial, mas eu acredito que no decorrer do próximo ano, aí, 2015, eu consiga concluir. Não tem assim uma data, não estou com uma data prevista, assim, eu não estou me impondo também ritmo. Também um prazo, assim. Prazo, ritmo, eu estou deixando meu... Mas a tua experiência já deste romance certamente está se favorecendo em termos de atalhos, de caminhos que podem ser evitados para já escrever esse segundo romance, que é uma experiência muito absorvente. É sempre o texto é sempre uma aprendizado, né? Então eu espero aproveitar a experiência, né? A experiência também de escrever para blog também me ajuda. Bom, estamos chegando ao final. Bela conversas com o escritor Ademir Furtado sobre a sua trajetória, e especialmente sobre o seu romance Seu Olhar para Trás. E se você olhar para trás, o que será que vai acontecer com essa vida? A leitura deste romance pode ser um bom ponto de partida para essa pergunta ser respondida. Obrigado, Ademir, pela tua participação, tua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado também a você, caro telespectador, cara telespectadora, que semanalmente nos acompanha nesta janela aberta para a literatura e para os escritores do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua companhia. Sabemos que este programa não é o mais visto, mas que é bem visto, porque você está aí e é nosso convidado para continuar conosco na próxima semana e no próximo Autores e Livros.